Olá, hoje nós vamos começar o capítulo 12 da apostila 2 do segundo bimestre, que fala sobre cinética química. Hoje nós vamos falar sobre a velocidade de uma reação e sobre colisões efetivas, que é o conteúdo das páginas 38 a 41. Então, quando a gente conhece e estuda a rapidez das reações, isso faz com que seja possível controlar o tempo em que ocorre determinada transformação, ou seja, uma reação, né? Quando se transforma um reagente em um produto, ou dois reagentes em um produto, e assim sucessivamente, tornando esse processo mais lento ou mais rápido. Por exemplo, dependendo do objetivo que a gente tenha, reações lentas podem ser aceleradas e reações rápidas podem ser retardadas. Essa figura aqui ilustra bem o que eu estou falando. Por exemplo, dentro da granada ocorre uma reação química. É interessante que a gente saiba a reação que está acontecendo ali, o tempo, se a gente pode manipular o tempo que demora para acontecer essa reação. Por quê? Porque aí você, sabendo quanto tempo ela dura, você pode ou retardar o processo para ela não explodir na sua mão, ou acelerar quando você já lançou. Então, tudo isso é relevante. E quem estuda a velocidade das reações, o fato de você conseguir acelerar ou retardar uma reação, é a cinética química. Então, falando um pouco sobre a velocidade de uma reação. A velocidade, conforme vocês já viram em física, é definida como a variação que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Na física, a gente estudava deslocamento por tempo, né? A velocidade era o tanto que você conseguia se deslocar em relação ao tempo que você levava para fazer esse deslocamento. Isso era a velocidade média. Na reação química, essa variação que ocorre num determinado tempo é a variação da quantidade de reagente ou de produto. Então, a quantidade de reagente consumida em relação ao tempo é a velocidade média da reação, ou a quantidade de produto formado em relação ao tempo que demorou para formar esse produto é a velocidade média da reação. Olha essa figura aqui, por exemplo. Ali, reagente está em vermelho, o produto está em azul. Então, a gente tem aqui, na primeira, do lado esquerdo, quando o tempo ainda não começou, ó, o tempo ali está zero. Ali só tem reagente, todas as bolinhas estão vermelhas. Depois de 20 minutos, provavelmente, a gente tem uma predominância praticamente de bolinhas azuis. Então, aqui a gente já tem mais produto do que reagente. Olha, depois de 40 minutos, praticamente só produto. Sobrou um pouco de reagente, que é o que provavelmente não reagiu, mas você formou os produtos. Então, a quantidade de produto formado em relação ao tempo que demorou, é assim que você calcula a velocidade da reação química, a velocidade média da reação química. Tem duas formas. Quando você conhece a espécie, que daí você faz a velocidade média, é a quantidade de reagente em relação ao tempo, sendo que a quantidade de reagente está em módulo. Sempre tem que lembrar que a velocidade ela vai ser positiva, né? Aquele sinal de menos que tem ali na frente do reagente, ele significa que o reagente está sendo consumido, mas a velocidade mesmo, ela é positiva, porque está acontecendo uma velocidade de consumo de reagente. Não quer dizer que você está freando, você está acelerando, você tem uma velocidade de consumo de reagente, só que eles colocam aquele sinal de menos ali na frente para mostrar que você está consumindo. Mas olha ali, tá em módulo. Então, aquele módulo é importante. Daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo que vai mostrar que o módulo é importante. Também tem outra forma de calcular quando conhece a espécie, com a relação do produto, que é a variação do produto, da concentração do produto, também em módulo, dividido pelo tempo que levou para formar aquele produto. Agora, quando você não conhece a espécie, você tem que dividir essa equação de cima pelo coeficiente da reação, tá bom? Exemplo, na página 41, o exercício 5. Os dados a seguir correspondem à variação de concentração do produto em função do tempo para a reação x mais y dando W. Então, olha ali, o W, que é o que está ali na tabela, ó, a concentração de W, é o produto. E o tempo
está em minutos. A concentração está em mol por litro e o tempo está em minutos. E ele quer que determine a velocidade média no intervalo entre 1 e 3 minutos para a formação de W. Então, aqui está o tempo 1, a concentração de W era 0,6 mol por litro. No tempo 3, a concentração de W era 1,4 mol por litro. Você viu que aumentou a concentração? Bastante correto, né? Porque como a gente está formando o W, olha lá, a reação é X mais Y formando W. Então, com o passar do tempo, vai ter mais W, porque ele é o produto. Para calcular a velocidade média, nesse caso aqui, como é o produto, é módulo de ΔQ do produto dividido por ΔT. Módulo de ΔQ do W dividido por ΔT, porque nesse caso o produto é o W, né? Quando você vai fazer a velocidade, é sempre final menos inicial, tá? Então, final aqui é o tempo de 3 minutos e inicial é o tempo de 1 minuto. Então, final é 1,4 a concentração, inicial é 0,6. Então, lá em cima fica como? Final menos inicial dentro do módulo, 1,4 menos 0,6. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, que é 3 menos 1. Lembrando que está em minutos, né? Então, quando você faz isso aqui, 1,4 menos 0,6 fica 0,8. Dentro do módulo continua 0,8 porque é positivo. Dividido por 3 menos 1, que é 2, né? Então, 0,8 dividido por 2 é 0,4. E a unidade? Em cima a gente tem concentração, era mol por litro. E embaixo a gente tem tempo, que era minutos. Então, a unidade da velocidade, nesse caso, é mol por litro por minuto. Tá bem? Exemplo 6. Aqui não deu uma tabela, deu um gráfico da PUC do Rio Grande do Sul. A penicilina, antibiótico natural derivado de um fungo descoberto por Alexander Fleming, está disponível como fármaco desde a década de 40, quando foi desenvolvida a técnica de congelamento e preparação industrial. Esse antibiótico sofre uma deterioração com o tempo, conforme o gráfico apresentado abaixo. Então, olha ali, velocidade de deterioração da penicilina ao ser estocada. A penicilina está diminuindo, né? Então, ela é um reagente. A concentração está diminuindo, ela é o reagente que está sendo deteriorado. Ele está pedindo assim: com base nas informações acima, conclui-se que a velocidade de deterioração da penicilina nas primeiras 10 semanas, olha ali, o tempo está em semanas no gráfico. Então, é de tempo 0 semanas até tempo 10 semanas, né? É em mol por litro por semana, aproximadamente igual a. Então, vamos lá. Nós temos aquele pontinho em vermelho ali, olha ali, a linha está mostrando o tempo inicial, que é 0. A concentração inicial, então, 0,125. Então, para o tempo de 0 semanas, a concentração 0,125 mol por litro. Para o tempo de 10 semanas, a concentração 0,025. Então, está marcado ali. Então, quando você vai desconfigurou aqui, tá? Me desculpem. Velocidade média é igual a ΔQ da penicilina dividido por ΔT. Então, quando você vai fazer isso aqui, esse ΔQ é a concentração final menos inicial. Então, é 0,025 menos 0,125. Dividido por 10 menos 0, que é o tempo final menos o tempo inicial, né? 10 semanas menos 0 semanas. Quando você faz isso aqui, 0,025 menos 0,125 fica menos 0,1, só que está dentro do módulo, né? E aí 10 menos 0 fica 10. E aí, como você tem que tirar o módulo, você corta aquele sinal de menos. Então, fica 0,1 dividido por 10, que dá 0,01. E a unidade? Concentração que era em cima, ali no gráfico, mol por litro. E o tempo em semanas. Então, mol por litro por semana.
que era a unidade que ele tinha pedido ali no exercício, né? A pergunta do exercício era: a velocidade de deterioração da penicilina nas primeiras 10 semanas é em mol por litro por semana. Então, isso aqui poderia, nesse caso não foi, mas poderia ser uma pegadinha, ele poderia ter mudado a unidade ali, né? Em relação ao gráfico, podia ter dado numa unidade diferente, mas não foi o caso, né? Então, a resposta é 0,01 mol por litro por semana, letra B. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, agora vamos falar sobre a teoria das colisões. As reações químicas, elas ocorrem por contato e afinidade entre os reagentes. Então, se um reagente tem afinidade com o outro, eles estão em contato, pode ocorrer uma reação química. Mas o que é realmente necessário para que essa reação ocorra? Que se rompam as ligações dos reagentes e que se formem novas ligações nos produtos. Para que isso aconteça, são necessárias colisões efetivas. Colisões efetivas são aquelas que têm uma orientação favorável e energia suficiente para acontecer essa colisão. Então, olha, por exemplo, ali a primeira figurinha. Você tem duas moléculas brancas, do lado duas moléculas verdes. Elas vão se chocar, uma colisão, e uma molécula branca vai encostar numa verde, outra molécula branca vai encostar na outra verde, e depois elas vão se dividir. Então, formou o produto lá no final. Por quê? Essa foi uma colisão efetiva, tinha energia suficiente para acontecer essa colisão e a posição estava favorável. Ó, olha ali embaixo, a figura de baixo. Ali, você tem as duas moléculas brancas nessa posição e as duas moléculas verdes nessa posição. O que vai bater? Quando bater aqui, vai encostar uma branca com uma verde. Então, essa não é uma posição favorável. Então, aqui, a colisão muito provavelmente é não efetiva, porque a orientação é inadequada. E pode acontecer de a colisão ser não efetiva também quando a energia para que essa colisão aconteça, porque você tem que fornecer uma energia para que elas se choquem, né? Quando essa energia não é suficiente, a colisão também pode ser não efetiva. Então, a reação não vai acontecer, tá bom? Vamos falar agora em questão de termos importantes. Energia de ativação, símbolo EA subscrito. É a quantidade mínima de energia necessária para romper as ligações entre os átomos nos reagentes e formar novas ligações entre os átomos nos produtos. Então, a energia necessária, energia suficiente para que eles se choquem, aqueles reagentes se rompam, e aí você consiga formar os produtos, o nome dessa energia, a quantidade mínima de energia necessária para romper as ligações nos reagentes e formar os produtos, é a energia de ativação. Então, é a quantidade mínima de energia que você tem que fornecer para acontecer aquela reação, é a energia de ativação. Então, olha ali. Ali a gente tem um gráfico mostrando a energia de ativação. Ó, você saiu dos reagentes e teve que fornecer uma energia para chegar até lá em cima, ó, que é o complexo ativado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o complexo ativado, tá? O que é complexo ativado. Então, aquela energia para sair da onde começou a reação até o complexo ativado, que é a energia que você forneceu para romper as ligações dos reagentes, é a energia de ativação. A gente tem também ali uma figurinha, uma flecha em laranja, mostrando o calor liberado. Isso aqui é aquele conteúdo que a gente estava vendo anteriormente. Esse aqui é o ΔH. O ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Olha ali no gráfico. O produto tem um patamar lá, pontilhadinho ali, ó, está vendo? E o reagente está lá em cima. Então, quando você faz produto menos reagente, você tem um calor que foi liberado, que é o ΔH, tá bom? Então, está marcada ali em amarelo a energia de ativação, que é a quantidade mínima de energia necessária para romper as ligações entre os átomos nos reagentes e formar as ligações nos produtos. E aí, tem um outro termo importante, que é o complexo ativado. O que significa isso? Então, vamos ver uma definição aqui.
o choque entre as moléculas dos reagentes. Então, tinha energia suficiente, né? Foi lá, chocou com orientação adequada. Então, chocou com a orientação adequada. E energia igual ou superior à energia de ativação. Então, tinha energia suficiente para acontecer aquele choque. Forma uma estrutura intermediária instável entre os reagentes e os produtos, o complexo ativado. Então, o complexo ativado é ele não é o produto, ele não é o reagente, ele é uma estrutura intermediária que é instável, ele não vai ficar daquela forma, ele vai formar os produtos. Então, é uma estrutura intermediária instável entre os reagentes e os produtos. E aí, se você olhar bem ali no gráfico, ó, tá ali o complexo ativado. Então, a figurinha do complexo ativado, olha lá, A, B se chocando com X e Y, uma colisão com orientação adequada, né? A vai chocar com X, B vai chocar com Y. Quando eles se chocam, formou o complexo ativado, tá? É a estrutura intermediária instável. E aí, depois A e X separaram, B e Y separaram. Então, ali é produto. Quando ocorreu o choque, que o choque foi efetivo, formou o complexo ativado. E aí, quando separou os produtos, daí é produto, tá? Complexo ativado, então, é intermediário entre reagentes e produtos. Ó, ele está marcado ali no gráfico em vermelho. E ali você também consegue ver que é intermediário entre reagentes e produtos, tá bom? Mais uma coisa, a energia de ativação, ela também, se você olhar bem aqui no gráfico, você pode falar que ela é a energia necessária para sair de onde a reação começa. Vejam que eu não deixei claro aqui que é dos reagentes, tá? Porque alguma reação pode estar ocorrendo ao inverso. Por exemplo, você tem os produtos e ela vai voltar e formar os reagentes. Não é uma coisa desejada, né? Mas pode acontecer esse tipo de reação. Uma reação indesejada, que você já tem o seu produto, mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho e ela voltou e formou de novo os reagentes. Então, essa seria a reação inversa. E aí, a energia de ativação seria para da onde ela está saindo para chegar até o complexo ativado. Então, na reação inversa, a energia de ativação seria a energia do produto até o complexo ativado, tá? Nesse caso aqui, está mostrado como? Está mostrado do reagente até o complexo ativado. Então, a energia de ativação está desenhada ali do reagente até o complexo ativado, tá? Que é da onde a reação está partindo nesse caso. Nesse caso, você tem o reagente e vai formar os produtos. Então, a energia de ativação é a energia para sair de onde a reação começa, que nesse caso são os reagentes, e chegar até no complexo ativado, tá bom? Que é aquele que está lá em cima. E o complexo ativado é a máxima energia. Você pode ver em qualquer gráfico que você olhar, o complexo ativado vai ser aquele que vai estar mais em cima. O máximo de energia que você fornecer vai ser onde você vai chegar no complexo ativado, formar o complexo ativado, tá? A gente tem aqui a diferença entre as reações endotérmicas e exotérmicas. Não influencia na velocidade da reação, se a reação é endotérmica ou exotérmica, tá? O que influencia? No ΔH. O ΔH, nesse caso aqui da reação exotérmica, que é a de cima, é liberado. Por quê? Quando você fizer ΔH, é H dos produtos menos H dos reagentes. E aí você vai ter um valor menor menos um valor maior, e ele vai dar negativo. Então, esse é a energia que foi liberada. Você pode olhar para o gráfico e perceber também que o reagente está mais para cima, ali no eixo Y, que é o eixo da energia, o reagente está mais para cima que os produtos, né? Então, quer dizer que você tinha mais energia nos reagentes do que você precisou para formar os produtos. Então, uma parte sobrou. E esse foi o calor liberado, que é aquele que está marcado ali na flecha em laranja, tá? Em compensação, na reação endotérmica, você tinha o reagente mais para baixo do que o produto.
E aí, para você chegar lá no produto, você teve que absorver uma quantidade de calor. Então, o calor absorvido está ali marcado em roxo, tá bom? Então, essa reação é endotérmica. Endotérmica versus exotérmica. O fato de uma reação ser exotérmica ou endotérmica não interfere na rapidez de um processo químico, pois a velocidade de uma reação está relacionada à energia de ativação. Por que eu digo isso? As moléculas dos reagentes, elas precisam absorver uma quantidade de energia no mínimo igual à energia de ativação para conseguir formar o complexo ativado e aí formar os produtos, certo? Então, se eu... olha esse gráfico aqui embaixo, esses dois gráficos aqui embaixo. Se eu tiver que fornecer uma quantidade de energia grande, como naquele gráfico da esquerda, vai demorar mais tempo e a velocidade da reação vai ser menor, certo? Então, naquele primeiro gráfico da esquerda, ali a reação é mais lenta. Por quê? Porque a energia que eu tive que fornecer, que é a energia de ativação, para chegar lá no complexo ativado, foi maior. Então, demorou mais para fornecer energia. Então, ela vai demorar mais para acontecer a reação. Então, a velocidade, nesse caso, é menor. Agora, do lado direito, a gente tem um gráfico que a energia de ativação é pequena. Olha ali, a energia para chegar lá no complexo ativado era pequena. Então, é só um pouquinho de energia que você tem que fornecer. Então, a energia de ativação sendo pequena torna a reação rápida, porque você forneceu um pouquinho de energia, a reação já aconteceu. Chegou no complexo ativado, formou os produtos, entendeu? Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Então, nesse caso aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma reação lenta, e do lado direito, nós temos uma reação mais rápida do que a do lado esquerdo, porque a energia de ativação é menor. Você teve que fornecer menos energia para essa reação acontecer, para ela chegar lá no complexo ativado e formar os produtos. Tá bom? Uma outra coisa que é bem óbvio e é importante a gente falar para ficar bem claro é que a velocidade ela está relacionada com a frequência das colisões entre as partículas dos reagentes. Por exemplo, faz de conta que ocorre uma colisão a cada 10 minutos. Você acha que a velocidade da reação vai ser rápida? Por quê? A reação vai acontecer quando uma daquelas colisões for efetivas, certo? Se demorar 10 minutos para acontecer uma colisão, vai demorar quanto tempo para até uma colisão ser efetiva? Então, quanto mais frequência de colisões, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma colisão agora a cada 1 minuto. Então, a minha chance de que essa colisão seja efetiva é maior. Então, a velocidade da reação, ela está relacionada à frequência das colisões entre as partículas dos reagentes. Então, quanto mais se bater, quanto mais se colidirem as partículas dos reagentes, mais chance dessa colisão ser efetiva e aí a reação acontecer, tá bom? Então, quanto mais frequência de colisões, maior a velocidade da reação. Tranquilo? Então, vamos para o Organize as Ideias, só para finalizar aqui. A gente tem a teoria das colisões, em que as colisões podem ser efetivas ou não efetivas. As efetivas são aquelas que a orientação é favorável e a energia é suficiente. Você teve que fornecer uma energia para formar o complexo ativado, então essa energia foi suficiente. Agora, quando a colisão é não efetiva, você tem duas possibilidades. A orientação pode ser desfavorável ou você não forneceu energia suficiente para essa reação acontecer. Então, não efetivas, que ocorre quando há orientação desfavorável e energia insuficiente. Tudo bem? Então tá bom, muito obrigada e vamos resolver exercícios agora, tá bom?